Shalom, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que o Senhor possa abençoar a todos vocês e que a presença de Deus, irmãos, que é aquilo que nós mais precisamos, esteja junto de nós a todo momento da nossa vida, ok? Bom, irmãos, o assunto que eu tenho que passar aqui, na verdade, primeiro eu quero pedir para os irmãos entenderem e que eu estou aqui assim, meio... Não, acho que tá bom assim na minha imagem, eu já sou feio mesmo. Só que é o seguinte, irmão, eu tô aqui com um aparelho, ó. Por isso que eu tô com esse negócio pendurado aqui, né? Esse aparelho aqui, ó. Já vou pedir para os irmãos orar, é bom mostrar porque daí os irmãos oram. Aqui é um aparelho que ele mede, que ele joga um antibiótico aqui, tá, irmão? E ele mesmo, na hora certa, ele joga. Então eu estou internado, não posso sair de casa esses dias. Eu estou internado. Essa fita aqui é uma medicação que eu sou alérgico, está marcada aqui. E essa aqui é o número da minha internação. É uma internação domiciliar. Eu quero agradecer a Deus aqui. Isso é uma preparação de Deus, certo, irmão? Não é que ninguém... Isso aqui é uma coisa... Como eu sou cidadão aqui europeu, eu tenho esse direito. E eu também estou com uma bactéria, não é que ela transmita para alguém. Eu não posso pegar nenhum outro tipo de bactéria, porque essa daqui já é só com medicação oral. Então aqui, oral não, perdoa, só com medicação intravenosa, pela veia, né? Então por isso, se eu ficasse internado no hospital, o hospital é um lugar que tem muita contaminação. Então eles acharam melhor me deixar aqui em casa. Hoje, graças a Deus, já preparou que veio médico e enfermeira aqui, veio até 2 vezes. Ó, então não posso reclamar, tem que só pedir para Deus abençoar a eles aqui também. Mas eu quero falar para os irmãos a respeito de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, que diz assim: Porque não és quente nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Certo, irmãos? Ali foi o que Deus deu para João escrever, capítulo 3, conforme eu acabei de falar, de Apocalipse. Mas por que ele fez essa frase? Irmão, o texto da carta que nós lemos, onde que diz, acabamos de ler, esse é um pedaço do texto, né? É porque a igreja de Laodiceia, irmãos, ela estava primeiro numa situação negativa diante de Deus. Ela estava cometendo alguma coisa que não era favorável, era contrária às outras comunidades, que se chamavam comunidades naquela época ainda, né? Então, como ela não era frio nem quente, era morno, o Senhor falou que ia vomitá-la da boca. Por que o Senhor usou esse termo? É simples, eu vou ser bem rápido, irmãos. Eu não quero demorar esse vídeo porque eu não estou me sentindo muito bem. Mas eu tinha que fazer esse vídeo. Irmãos, é muito simples. Laodiceia, existia lá, irmãos, fontes de águas termais, né? Fontes de águas termais. E na água termal, os irmãos conhecem, sabe que tem aquela parte que é quente mesmo e tem aquela parte que fica mais morna, né? E aquela água que se a pessoa toma, há possibilidades da pessoa vomitar, né? Eu mesmo já fui em lugares que tem água termais, lá em Santa Catarina. Eu não tomava aquela água, só se fosse fria, mas assim, saindo ali da fonte ali, não. Morna, não. Mas, veja bem, irmãos, mas por que ele era uma igreja morna? Vocês observam, irmãos, que existia ali, irmãos, pessoas ricas, materialmente falando, pessoas pobres. E tinha 2 tipos de pessoas naquela comunidade. E aqueles que estavam na liderança, irmãos, eles estavam agindo de uma forma errada. Talvez até nem ajudavam os necessitados.
E o Senhor não se agradou disso. E outra coisa, irmãos, eles também tinham um costume, como é que eu posso dizer para os irmãos? Ali em Laodiceia, eles tinham um costume, irmãos, de seguir os nicolaítas, que eram gnósticos, quer dizer, viviam um cristianismo espiritualista, que era compatível ao Estado, ou melhor, ao Império Romano, certo, irmãos? E ali eles queriam forçar os cristãos a se juntar com o governo do Império Romano. E isso aconteceu porque, se nós formos observar, depois surgiu Constantino e ele realmente foi uma pessoa que não conhecia nada das escrituras, e ele, inclusive, ele foi que modificou num concílio, não me lembro agora se foi de Niceia ou de Constantinopla, que ele mexeu nos 10 mandamentos, certo, irmãos? E outras coisas. Ele mexeu ali, ele fez uma diferença, ele diferenciou ali, porque é onde disse guarda, lembra-te do sábado para o santificar. Constantino foi ele que mudou para domingo, porque ele adorava o Deus Sol, certo, irmão? E o Deus Sol se comemorava no domingo, era o dia do Deus Sol. Inclusive, agora há pouco tempo atrás, há poucos dias, não sei, foi comemorada a Páscoa da Igreja Ortodoxa. Foi agora. A Igreja Católica, desculpa, não estou falando mal, cada um siga o que quiser, mas foi agora. E a Romana já foi antes, porque existem duas igrejas católicas, a Ortodoxa e a Romana. Não sei se tem mais outra, pode até ser que tem. Não estou falando mal, isso aqui é a título de conhecimento para os irmãos. E lá na igreja de Laodiceia estava tendo uma confusão, irmãos. Eles estavam querendo seguir esse tipo de doutrina gnóstica. Entendeu, irmãos? Ao invés de eles se moldarem em Cristo, eles estavam se moldando já num outro Cristo, que não é o nosso Cristo. Se mudando a uma outra forma de cristianismo que existe até hoje. E, inclusive, quando Martinho Lutero saiu, ele não saiu, ele quis fazer uma reforma. Ele trouxe com ele coisas que estavam enraigadas nele para o Evangelho, não é? Se nós formos olhar a igreja luterana, depois veio eu não sei se foi a presbiteriana, depois veio a anglicana, todas saíram dali, não saíram da original apostólica, não saíram, irmão. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que nós temos que ter cuidado com determinadas doutrinas e com determinadas pregações e com determinados ensinamentos que não têm base espiritual. Por exemplo, eu falar aqui para você que você não pode ler a Bíblia, que você não pode estudar a Escritura, é uma coisa totalmente fora do contexto daquilo que o Senhor Jesus falou. Porque a palavra, no capítulo 5, versículo 39 de João, Evangelho, diz: examinai as Escrituras que elas testificam de mim. Aí você vai procurar o sinônimo de examinar, está estudar. Então aí como é que faz? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele falou errado? E eu vou dar atenção ao homem, porque o homem, eu posso até estudar, não para me pregar a palavra, mas para mim ter conhecimento daquilo que está escrito. Ah, não, Deus me revela tudo na oração. Que você então já está junto com Deus lá, quer dizer que você é uma pessoa super espiritual, não tem erro, não tem falta. Só falta Deus vir te buscar, porque você já não precisa nem ler, você já sabe tudo. Eu concordo, se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, e ela quer servir a Deus, quer evangelizar, eu tenho certeza que Deus põe palavra na boca dela. Eu não tenho dúvida disso.
ela pode até pregar, porque o Espírito Santo, ele é eminente, ele é a eminência, ele é ele que domina o nosso ser, para quando nós vamos falar, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, não vos preocupeis o que vocês vão falar, porque na hora o Pai, pelo Espírito Santo, falará na nossa boca. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu não possa estudar para mim ter conhecimento, quando eu tenho as ferramentas. Ora, eu tenho a ferramenta, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi algum idioma, então eu tenho a ferramenta que pode ser útil, não precisa ficar ali. Eu preciso do Espírito Santo, claro, para me poder falar. Eu não vou usar a sabedoria terrena, mas a junção da comunhão do Espírito de Deus, está entendendo, irmão? Com aquilo que Deus colocou, é como se fosse um adubo. A terra, quando ela não produz, ela não é fértil, ela tem que ter adubo. Antigamente falava esterco, hoje fala mais adubo. Por isso que o apóstolo Paulo considerou aquilo que ele sabia um esterco. Mas para quê? Para fertilizar a terra. Ele conhecia. Se algum rabino viesse falar com ele, ele pregava para o rabino com tranquilidade, porque ele sabia como era o rabinato. Se alguém viesse, tanto é que ele pregava nas sinagogas, ele teve que se circuncidar, ele, salvo erro, Timóteo, embora já cresce no Senhor Jesus Cristo, Timóteo, mas ele era filho de judia, mas o pai dele parece que era grego, salvo erro, e ele então teve que se circuncidar para quê? Para ele poder falar dentro da sinagoga, porque senão alguém ia perguntar para ele assim, você é judeu, segue a religião? A religião, tem uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser judeu religioso. Você é judeu religioso, você é circuncidado também? Ele ia mentir? Não, ele tinha que ser. Que alguém podia querer provar, mostrar aí, quero ver se... Já pensou, irmão? Ele ia ver que não era, ia ficar feio. Então ele teve que se circuncidar, mesmo sendo cristão, para poder pregar para os judeus. É bem diferente. Nós não precisamos mais da circuncisão do nosso prepúcio. Nós somos circuncidados em Cristo, quando ele foi morto na cruz, certo, irmão? Então, aqui em Laodiceia, não estava se servindo a Deus da maneira que Deus realmente queria. Eles estavam achando que ali, irmãos, presta atenção, ali tinha pessoas pobres, ali tinha pessoas necessitadas, e dá uma certa impressão, irmão, que ali o Senhor não estava gostando, alguém não estava fazendo a coisa certa, talvez não estava atendendo os necessitados, talvez não estava querendo se juntar ao imperialismo, e tanto é que foi por ali mesmo que começou, em Antioquia, enfim, aquela região ali, começou tudo isso, naquela região que eu digo, quer dizer, não é que é muito perto, às vezes é um lugar um longe do outro, mas havia contatos, irmãos, entre os apóstolos, não digo os apóstolos, que quando houve esse novo cristianismo, né, paganizado, esse evangelho temperado com aquilo que era da carne, os apóstolos já não estavam mais aqui, e esse mesmo evangelho, hoje, ele tem pregadores que estão fazendo a mesma coisa e até pior. Você vai na igreja, a pessoa prega só benção. Porque ele sabe que se ele pregar só benção, a igreja dele vai lotar. Porque o povo... Hoje, irmão, se for abrir uma igreja aí e falar, olha, libertação, não sei o que, cura, e botar uma placa lá, no outro dia tá cheia, lotada. E o dinheiro... E tem que dar dinheiro, né? Porque senão... Ali se tornou um balcão de negócio. Ah, mas na minha os pregadores não cobram dízimo. Não cobra dízimo, mas tem cartão corporativo, você não sabe. Não cobra dízimo, mas acontece em alguns lugares desvios de condutas de pessoas que são favorecidas também, certo? Existem favorecimentos. Então a gente tem que entender isso, irmãos. Então, mas se você prega o evangelho genuíno, você pregando o verdadeiro evangelho de Cristo é diferente. Você vai sentir a necessidade do necessitado.
Você vai se juntar para ajudar o teu irmão. Agora hoje, eu pergunto, tem pregadores que, eu não vou citar nome de igrejas nem de pregadores, certo, irmão? Não estou aqui para atacar ninguém, não estou generalizando, quero deixar claro, não estou generalizando, certo, irmãos? Porque tem muitos homens e mulheres de Deus, mas infelizmente tem muitos profetas que profetizam para poder serem achados famosos. Tem pregadores que pregam não para atrair a pessoa ao evangelho, mas para atrair a pessoa para si mesmo. Por quê? E não pregam ainda o evangelho. Ele não fala nem de Jesus Cristo. Ele fala no começo só do culto e no fim. Às vezes a palavra inteira ele não falou nada de Jesus Cristo. Mas ele falou aquilo que você queria ouvir. Aí você fala, foi uma bênção. É claro, você queria ouvir que Deus vai virar o teu cativeiro, que a porta vai abrir, que pode ir, que Deus é contigo, porque não sei o quê. Cadê o evangelho? O senhor está preocupado lá se eu posso ir ou se eu não posso ir? O senhor está preocupado com a minha alma, mas eu preciso saber se eu posso ir. O que eu faço? Eu vou orar a Deus. Aí a oração, alegria no coração. Ah, mas enganoso é o coração. Sim, enganoso é o coração, é claro. Mas é melhor você sentir alegria no coração e orar ao Senhor, pedir que te dê um sonho ou pedir alguma coisa, do que você ir numa igreja como se fosse uma cartomancia. Você vai lá só para pedir uma coisa. Você esqueceu. Ah, eu quero comprar um carro, mas o meu dinheiro está aqui, mas eu estou sentindo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, para com isso, irmão. Ora a Deus, quer comprar um carro, vê como é que você consegue pagar a prestação, se dá de você pagar, se não dá. Se não der, você ora a Deus até Deus preparar a forma correta. Agora, se você tem fé, eu também não posso limitar a tua fé, porque a fé, cada um sabe como é que... Né? Às vezes a pessoa fala que não tem fé e tem mais fé do que o outro, porque a fé depende da situação também. Depende, viu? Eu conheci um caso de uma irmã que ela recebeu muita gente na casa dela e ela ficou com uma vergonha porque ela não tinha que colocar na mesa e ela colocou lá uma sopinha, ia dar um pouquinho assim para cada um, e aí diz que sentiu uma virtude, uma alegria e colocou um panelão e colocou aquele restinho de sopinha dentro do panelão, fechou e deixou lá. Quando ela foi abrir a panela, ela contou. E é uma pessoa que eu acredito, certo? Agora, que Deus faz mais do que isso. Quando ela abriu a panela estava até na boca, irmão. Quem foi que fez aquilo? Foi a fé que ela teve em Deus. Agora, será que Deus não pode fazer isso? Claro que pode. Ele não fez cair o maná? Ele não fez cair as cordonizes? E o povo, mesmo assim, ainda reclamava? Então, irmão, tem servos e servos, igrejas que estão pregando coisas que não existem na Bíblia, falando versículos que não existem, falando passagens que não estão escritas na Bíblia. Não cai uma folha de uma árvore que se não for a vontade do Pai. Isso está escrito no Alcorão, irmão. Numa sorata do Alcorão. Mas não cai mesmo, eu sei que não cai. Mas não diz que está na Bíblia, porque senão você vai passar vergonha. E aí você vai dizer assim, nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que nela faça o ninho. Se alguém chegar para você e perguntar, mostra para mim onde é que está escrito, põe um versículo aí depois dessa parte, se você que está escutando, põe um versículo aonde é que está escrito. Você vai ter que ler a Bíblia inteira e não vai achar, porque não está escrito na Bíblia. Foi uma pregação, e eu também não sei se isso partiu do Martinho Lutero, ou se ele usou algum termo que ele já havia ouvido. Não é nada demais isso, mas ele não falou que estava na Bíblia. Ele falou isso. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho.
Martinho Lutero, numa das suas pregações, ele falou isso. Mas ele não colocou, não enfeitou, não disse que estava na Bíblia. Irmãos, pelo amor de Deus, e tem irmão que prega, é o Espírito de Deus que fala aqui, e porque tá. Então, peraí, tá dando confusão, está colocando a igreja em confusão. A pessoa vai procurar lá, não está nem na Bíblia, e você está pregando dizendo que é Deus que está mandando falar. E daqui a pouco a pessoa vai ver o negócio da folha da árvore, você diz que é Deus, está lá no Alcorão. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Pode estar escrito até no jornal, mas tem que estar escrito na Bíblia, se você falou que está na Bíblia. Agora, se você quiser usar algum termo, né? Por exemplo, tem um ditado popular que diz assim, que entra naquele contexto, é diferente. Irmão, uma coisa é você estar dentro daquilo que você está pregando e viver aquilo. Outra coisa é você estar pregando para atrair o povo para você, não para viver daquilo que você está pregando, mas para usufruir de algum benefício para a sua própria vida particular, ou até mesmo para atrair o povo para que você se torne um ídolo. E o que vai acontecer? Você vai ficar morno. A igreja fica morna. Não é a quantidade de igrejas ou a quantidade de povo que faz o tamanho da obra. Porque a obra é Jesus Cristo, não é a igreja de pedra, construção. A igreja pura, imaculada e única é Cristo. Se nós formos examinarmos bem e procurarmos entender, os primeiros cristãos não chamavam nem igreja, era comunidades. Isso veio depois, salvo erro, bem depois, né? Já quando Constantino quis fazer o primeiro prédio, ele usou uma basílica, inclusive, que eram lugares onde se fazia reuniões políticas. E você não sabe por quê? Porque a palavra ecclesia ou igreja, quer dizer reunião. Só que nós estamos unidos em quem? Na denominação A, na denominação B, na denominação C, ou estamos unidos na cabeça que é Cristo? Então por que eu sou a igreja também? Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Porque somos membros de um corpo. E quem é o corpo? Quem é a cabeça? Quem rege o corpo? É Jesus Cristo. Então se não tiver Jesus Cristo, você pode estar em qualquer canto, mas não vai ter nada. Pode até ter movimento lá, mas pode ser movimento diabólico você dizer que é Deus. Cai pessoa, o cara joga o paletó, cai 500 pessoas no chão. Já vi isso. Mas é Deus. Onde que está escrito que o apóstolo precisou jogar paletó para cair? Aonde que está escrito? Não está, irmão. Ah, mas Paulo mandava o lenço dele. Você quer se comparar com Paulo, irmão? Aí tá demais também, né? Ele mandava o lenço dele. Se eu mandar o meu lenço, o cara já... Se eu mandar esse meu lenço aqui, tudo amarrotado aqui, ó, tá vendo? Ele vai jogar fora e vai me xingar, porque esse meu lenço tá sujo. Tá entendendo? Então, não vamos fazer como a igreja de Laodiceia. Não vamos ser morno. Não é que é pecado você ir numa fonte de água termal tomar banho, não. Mas o Senhor usou essa característica do lugar para ficar bem fácil para eles entenderem. Eu quero dizer para você, pregador, seja lá de qualquer igreja, ou para você, preste atenção, faça aquilo que você prega. Aqui nós temos misericórdia. Eu já vi com esses olhos. O irmão pregar lá. Irmão, Jesus Cristo teve misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. Era uma reunião. Quando acabou o culto, vamos tratar um assunto aqui. Chamou o irmão, misericórdia. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus do céu. Coitado do irmão. Todo mundo está vendo que não é isso. Mas queriam tirar ele. Cadê a misericórdia que o irmão tinha acabado de pregar? Não tinha. Não teve, inclusive. O irmão ficou abatido, com depressão. Não teve misericórdia de ninguém, irmão. Então, esses aí vão ser cobrados. Dá até pena, irmão. Eu conheço caríssimos servos, caríssimos pregadores, que são homens de Deus.
Mas também conheço homens de Deus que estão se deixando... eu não tenho força de sair desse sistema. Eu não tenho força de sair desse sistema. Então prega contra o sistema. Você não é homem de Deus? Já pensou, irmão? Chegar no rei e falar assim: tu fizesse isso, é assim te diz o Senhor, ó. Por tu fazer isso, outro não vai subir no teu trono, não sei o quê, porque tua família... Jeremias era assim, irmão. Não tinha medo de falar. Agora você não, pá. Você tem que, para falar, você tem que dar uma volta. E agora tem lugares aí que não pode nem dar palpite, porque senão você sai fora já na hora, na primeira, irmão. Então vamos tomar cuidado, eu já vou encerrar. Eu só quero dizer para os irmãos: examinai as Escrituras, buscai conhecimento de Deus. Se você não sabe ler, baixa lá uma Bíblia online no teu aparelho, no teu celular, que hoje todo mundo tem esse celular aí, esses celulares modernos. Ao invés de ficar, você que é jovem, ao invés de você ficar colocando joguinho e ficar jogando lá, baixa uma Bíblia e vai. Se você não gosta de ler, escuta, presta atenção, procura coisas que venham trazer frutos para você conhecer. Porque nós estamos no tempo de estar preparados para não sermos enganados pelo anticristo, que já está por aí. Já tem igreja e bastante que já está sendo dominada por ele e você não está percebendo. Quando você for perceber, já vai ser tarde demais. Tá? Tem federações aí que são malignas. Procura lá na internet. Fulton, Fulton, Fulton Shen, não é? É separado, C-H-E, acho que é N, Shen, Fulton Shen. Procura lá, você coloca lá Fulton Shen e coloca Federação do Anticristo. E baixa lá, aí você vai ver. Aí você vai ver. Que não sou eu que estou falando isso, tá? Então, eu não quero que você se perca. Não estou te julgando, eu não sou nada, eu não sou teólogo, eu não sou coisa nenhuma. Eu estudo a Bíblia só e ainda estou aprendendo e quero aprender mais, porque eu quero fazer a minha parte. Não sei nada ainda, praticamente. E olha, eu tenho 40 e poucos anos, eu obedeci com 13 anos. Eu aceitei Jesus Cristo e depois fui batizado de 12 para 13 anos de idade nas águas. Fui batizado, então 13 anos, quando eu completei 13 anos, eu estava sendo batizado, no mesmo dia, entendeu, irmão? E em 1977, eu não sei nem, faz a conta aí, você vê quanto é que dá, dá mais de 40, dá uns 40 e pouco, né? Tá entendendo? Então mas eu não sou melhor que ninguém. Pode Deus chamar uma pessoa amanhã, e Deus encher ele de sabedoria do Espírito Santo, até sem conhecimento bíblico, e ele pegar a Bíblia e começar a ler rapidinho e Deus colocar tudo rápido na mente dele. Tem pessoas que são assim, pega, lê uma vez só, já sabe tudo. Eu conheço pessoas que sabem tudo que está na Bíblia sem abrir a Bíblia. Eu conheço. E junto com uma pessoa assim. Eu fiquei assim maravilhado. Talvez eu nunca chegue a ser igual a essa pessoa, mas eu vou tentar me esforçar. Porque Deus me deu as ferramentas. Irmão, se esforça. Serve a Deus não por causa de um carro, não por causa de uma casa, não por causa de uma viagem. Serve a Deus por causa da vida eterna. Nem por causa de uma construção de uma igreja, porque o Senhor vai ter igrejas muito bonitas, como já aconteceu aqui mesmo na Europa, né? Que estão vazias. E vai acontecer aí no Brasil. E tem uma coisa, a ira de Deus, tem que falar isso aí, está para descer mais ainda na terra. E me perdoem, mas eu tenho que pregar o que está trazendo aqui, Jesus Cristo. A ira de Deus vai descer sobre muitos no Brasil que estão fazendo pouco caso do Evangelho, brincando com o Evangelho, brincando com o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor já me fez claro que a ira de Deus vai pegar essas pessoas. Ao seu Deus dissemina o ódio. Não estou falando em ódio. Eu não tenho ódio de ninguém.
que Deus também não tem ódio de ninguém. Você acha que a lei, quando ela é regida por alguém que realmente tem dignidade e não por um mau caráter, né? E quando a lei está na mão de um mau caráter, ele nem cumpre a lei, ele dá um jeito de torcer a lei, né? Mas quando a lei está na mão de uma pessoa justa, ela não está cometendo nenhum crime de ódio. Ela está cumprindo a lei. O cara matou uma pessoa lá, tirou a vida de uma pessoa, infelizmente. Você acha que a polícia vai fazer? Vai chegar lá, tadinho, você matou ele, não devia fazer isso. E joga uma rosinha em cima dele? Você acha que é assim? Faz isso para você ver o que ele faz com você depois. Faz. É que nem você achar um... Eu lembro na escola, tinha um livro, quando era menino, me lembrei agora, já vou terminar, tá, irmão? Só vai ficar muito tarde isso aí. E tinha um livro, irmãos, que contava uma historinha. Tá vendo só como eu estou fazendo um exemplo que não tem nada a ver com a Bíblia? Mas vai servir. Um homem vinha vindo, assim, olhou, viu uma cobrinha pequenininha, ela estava machucada e estava lá. Ele olhou, ficou com dó, pegou a cobrinha, levou para casa e cuidou. Depois ela aqueceu ela, deixou ela bem quentinha, foi cuidando, colocando remedinho ali, ela cresceu. A primeira pessoa que ela mordeu foi o homem que cuidou dela. Cuidado, irmão. Cuidado, não fala aquilo que você não sabe. Ah, mas Deus está escrito lá no Velho Testamento que Deus mandou entrar na cidade, eliminar tudo. Claro, Deus já sabia que ninguém ia prestar, irmão. Então vamos fazer o seguinte, irmão, vamos ler a Bíblia, vamos crer no Senhor Jesus Cristo, vamos pregar o amor. Isso que eu estou falando aqui é amor. Você pensa que eu falar, não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar, não vai ter nada, isso aí Deus não vai fazer, porque Deus vai te abençoar, vai virar teu cativeiro, você vai ficar contente comigo e se inscrever no meu canal? Meu canal nem tem quase inscrito. Eu gostaria de pedir para vocês, por gentileza, divulgasse esse vídeo, desse um like, porque você demora muito, mas tudo bem, eu demoro, mas eu já vi canais demorando muito mais do que o meu, né? Contando piada, falando besteira, e até, sim, eu já vi, né? Eu vou falar coisas outras porque a gente não pode ver essas coisas, mas eu já vi canais e eu pensei que era canal sério. Quando eu fui ver, era tudo paródias. Eu pensei, meu Deus, quando eu fui ver quantos inscritos, um monte. Eu nem cheguei a terminar de ver. Um monte de inscritos. Por curiosidade, eu fui ver quantos, não sei quantos mil inscritos, irmão. Um monte de comentário. A gente falando de Jesus Cristo, você vai lá, não tem um comentário. Não tem um. Entendeu? Like, irmão, não custa nada, vai lá e pumba, põe um likezinho lá, se você não pode ver na hora, vê outra hora, mas dá um likezinho, ajuda nós aí. Ah, mas você está querendo ganhar também, você bota um Pix, você bota um MBA aí atrás. Irmão, não é que eu estou querendo ganhar, eu estou enfermo, certo? Estou enfermo, tenho visitas para fazer em vários lugares, e eu já fui em alguns, né? Mas eu continuarei indo. Independente de que a denominação X ou denominação B diga que eu não possa, eu tenho que obedecer à voz de Deus, irmão. Porque foi Jesus Cristo que me concedeu isso. Então, tá aí, irmão. Agradeço os irmãos que estão inscritos, agradeço todos vocês. Se Deus preparou de chegar nesse número, é porque Deus preparou que tem irmãos aqui cheios do amor de Deus. E tem irmãos que veem os meus vídeos, que eu sei, são cheios do amor de Deus. Peço encarecidamente, lembra de nós aí, tá bom? Amo vocês, não seja amor, eu também vou procurar não ser. Isso não é só para vocês não, hein? Eu também estou pregando para mim. Todos nós estamos no mesmo nível aqui. O maior é só Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele sim, ele é o maior. E o eterno, o Deus único. Adonai, Errad. Adonai é um. Um é Adonai. Toda honra e toda glória seja dada ao Eterno. Amém e amém.